sentindo a Mãe Terra, sentindo a energia hoje fortíssima aqui do Dr. Bezerra e todos os médicos. Meu pai era um médico também, meu pai encarnado, era médium e médico. Agradecer a todos os anjos e arcanjos, seres de luz que estão aqui hoje, os guardiões também da casa. Eu vou pedir para vocês imaginarem uma luz violeta que desce do céu. E essa luz, ela vai entrando no topo da sua cabeça. E o seu corpo agora está todo de cor violeta. O seu sangue é violeta. Os seus ossos são violeta. Seu cabelo é violeta. Todo o seu campo áurico agora está de cor violeta. Inspira o ar violeta. Solta o ar violeta. E com isso, intencione algo que você quer transmutar agora na sua vida. Pede à chama violeta que transmute na força do raio violeta. Eu decreto: transmutai, transmutai, transmutai. Agradece por esse momento de conhecimento. Agradece por mais um dia de crescimento. E a cada inspiração traz para dentro de você uma gratidão. Inspire e agradece por algo na sua vida. Solta agradecendo. Mais uma vez, inspire e agradece por alguma coisa que você tem na sua vida. Solta agradecendo. Mais uma vez, por outra coisa. Vai lembrando de coisas, vai agradecendo. Mais uma vez. Agradece os desafios também. E agradece ao Kaique Assunção, que está hoje aqui. Vamos lentamente abrir os nossos olhos. Kaique é historiador, grande pesquisador, Dr. Bezerra. Ele é diretor, de várias peças espíritas. Estava falando ali para mim que ele sempre foi do meio artístico, mas de um tempo para cá se tornou espírita e ele se tornou diretor de várias peças e se especializou aí com Bezerra de Menezes. E para ele, de todas as peças, a que mais tocou ele profundamente foi a peça musical do Dr. Bezerra. Então, vou passar agora para ele. Seja bem-vindo. Volte sempre. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu venho a essa casa, apesar de conhecer alguns rostos amigos aí de longa data, entre eles o seu Walter, que acabou de sair daqui. Vocês não escutaram nem um terço das histórias dele. Se algum dia vocês forem ao centro que ele frequenta, dirige, é o Regeneração, que ele falou que foi fundado pelo Bezerra. Não senta aí para a gente conversar, gente. Vocês vão ficar a tarde toda e não vão escutar tudo. Mas enfim, o teor dessa nossa bate-papo vai ser muito diferente do que o seu Walter desenvolveu até aqui. Eu sou historiador e, como historiador, eu tive o prazer de participar dessa pesquisa aqui
na verdade é um livro, Luciano Klein. Alguém já ouviu falar dele? Saiu recentemente, não tem nem um ano. Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão. Essa é, na minha opinião, a pesquisa mais completa sobre Bezerra, tem 1.200 páginas. Luciano Klein, ele é presidente da... Federação do Estado do Ceará, que é o estado de origem do próprio Bezerra, e por mais de 30 anos ele desenvolveu uma pesquisa histórica, ele também é historiador, sobre Bezerra de Menezes e familiares. E ele fez uma coisa brilhante. Ele conseguiu ir atrás dos descendentes do Bezerra de Menezes e descobriu um monte de documentos e fotos e fatos inéditos no movimento espírita. E que mudam muito a visão, aí a gente fala do Bezerra Pessoa, né, que foi como nós, que viveu entre 1831 e 1900 como nós. Né? As atividades espirituais são outras, mas a pessoa que ele foi nesta última encarnação muda muito a visão que nós temos e que se cristalizou, inclusive, no meio espírita. Né? Todo mundo aqui tem noção de quem foi Bezerra de Menezes, né? Com certeza, senão não estaremos aqui atraídos por esse dia tão especial. Mas ele descobriu coisas que foram muito interessantes. Claro que a gente não vai poder falar nem um terço, né, do que está ali no livro. Comprem, vocês conseguem comprar pela internet. Depois, quem quiser pode fotografar. Recomendadíssimo esse livro. Fala um pouco dos familiares, do Bezerra de Menezes, como profissional, digamos assim, a repercussão da morte dele. E eu tive a honra de participar dessa pesquisa, fazendo levantamento aqui do Rio de Janeiro dos lugares onde Bezerra de Menezes viveu, passou, trabalhou. E aí eu tive que consultar as crônicas antigas do Rio de Janeiro, sabe? Foi um trabalho árduo. Infelizmente, até durante a pandemia eu pude desenvolvê-lo com mais tempo, né? Mas esse trabalho já vem de antes da pandemia. Então, recomendo. E além disso também, além dessa obra que vai basear aqui os nossos estudos, ela falou, né, que eu sou ator, sou diretor teatral, eu tenho uma companhia teatral espírita, de arte espírita, né, que esse ano está completando 25 anos de trabalhos ininterruptos, é a Companhia Teatral Mensageiros, e de todas as peças que eu fiz, antes mesmo de ser espírita, efetivamente, o personagem que marcou minha carreira foi o Bezerra de Menezes. É por isso que eu estou com essa barba aqui, ele me conhece, sabe que eu não uso essa barba, que eu detesto, inclusive, e tem que crescer um pouco mais. Mas assim, o personagem que mais me tocou e me emocionou e um dos que mais eu fui elogiado. Né? Porque eu me deparei com o Bezerra de Menezes muito diferente, porque eu me identifiquei muito. Tá? E tem algumas histórias até engraçadas sobre isso, porque a partir do momento que você desenvolve um trabalho artístico, você tem que fazer o chamado laboratório, você precisa saber quem é aquela pessoa e, se possível, ir aos lugares onde ele viveu, onde ele passou, você sentir essa energia, conviver com gente que conheceu esse personagem, o que não é possível no caso do Bezerra, por questões óbvias, né, que ele já desencarnou há mais de 120 anos. Mas, enfim, então eu pude sentir muito dessa energia dele e viver uma história muito interessante que eu conto no final. Eu tenho até que horas? Até às 16h30. Tá ótimo. Bezerra de Menezes, médico, não é isso? Viveu, nasceu no Ceará em 1831, faleceu no Rio de Janeiro em 1900, filho de Antônio e de Fabiana de Jesus. Ele era fazendeiro e rico lá no Ceará, perdeu tudo. E aí, com 20 anos, o Bezerra de Menezes vem para o Rio de Janeiro estudar medicina, forma-se médico aqui, e daqui ele não sai. Ele conhece uma moça, a dona Cândida, casa com ela, ela era bem mais nova que ele. E era filha de Barões do Café. Filha não, o pai dela já tinha falecido, então ela foi criada pelo padrasto, mas ele era Barão do Café. A família dela vinha toda de Campos dos Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro. E eles têm 2 filhos e ela falece muito jovem, com 19 anos, de febre tifoide, provavelmente por causa da água, né, contaminada do Rio de Janeiro. E depois ele se casa com a cunhada, a irmã mais nova. Sim, gente, é isso mesmo. A menina, ele tinha 30 e poucos anos, ela tinha 14 anos. Na época era permitido, tá, gente? Até porque as pessoas viviam bem menos. Lembre-se que a gente está numa época que a expectativa de vida é 30, 40 anos. Então você não tem muito tempo a perder na sua vida. Casou mesmo, tá, gente? E essa é a companheira, Dona Augusta, que vai acompanhá-lo durante toda a existência dele, né? Ela só vai desencarnar depois dele.
E ele, como médico, sim, foi conhecido como médico dos pobres. Com a morte da primeira esposa, ele busca a espiritualidade, longe do catolicismo que ele herdou dos pais, como ele mesmo fala, da família dele, que era muito católica. E ele se torna espírita, a historinha famosa, não sei se vocês já escutaram, que ele morava na Tijuca, ele narra isso, né? Que ele pegou o bonde para ir para o centro do Rio, e a viagem de bonde levava umas 2 horas. E dali ele ganhou de um amigo o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, e ele vai lendo a viagem, e ele fica maravilhado com tudo que ele leu, e por fim ele fala algo assim nesses termos: eu já era espírita e não sabia. E a partir daí ele desenvolve as atividades espíritas dele, tendo sido por 2 vezes presidente da Federação Espírita Brasileira, desencarna em 1900. As histórias de caridade dele, né, vão ali na Rua da Constituição, tem um consultório. Já ouviram falar? Já passaram? Rua da Constituição, esse consultório? A Rua da Constituição, centro do Rio, né? Tem até um centro espírita lá, que desenvolve um trabalho maravilhoso, nada é contra. Mas aqui tem um escritório que ele atendeu, que aqui era, enfim, um consultório dele, escritório não, gente, consultório, perdão. E então, assim, como historiador, eu vou matar um monte de coisas. Vocês já ouviram falar daquela história do anel, que ele tirou o anel para dar para uma senhora? Aquela história não aconteceu do jeito que todo mundo fala. Era um homem, era um pai de família desempregado. Eu não sei de onde tiraram essa menina. Imagino, porque existe uma coisa em história que é chamada fonte oral, que muitos historiadores não concordam. O que é a fonte oral? É quando alguém presenciou o fato, ou pior, ouviu falar e reproduz oralmente. Então, né, um exemplo claro de fonte oral. Os nossos avós falam assim: na época que eu morei aqui, isso aqui era diferente, ali tinha uma fazenda. Fonte oral. Mas creiam uma coisa: fonte oral é a pior coisa que se tem, porque a pessoa sempre aumenta um ponto, ou a própria lembrança prega uma peça e muda tudo. Então, a partir desse relato oral, eu não sei como se torna uma moça, uma filha. Era um homem desempregado. E sim, ele deu anel, e a partir do anel foi vendido. Rua da Constituição, o consultório que ele atendeu. Não foi, ele nunca esteve ali atendendo como médico. Aliás, a maioria dos lugares onde ele clinicou, infelizmente, quase todos eles foram derrubados. Só tem um lugar ali, digamos assim, na Rua Uruguaiana, que está de pé até hoje, é original. Bem do lado ali da igreja. Ele foi médico, não é isso? Foi, mas ele não viveu de medicina durante toda a vida. Na verdade, ele foi político e foi empresário. Durante boa parte da vida dele, as atividades majoritárias dele são essas duas. Ele nunca deixou de clinicar, tanto que quando a gente pesquisa os jornais antigos, que também é outra fonte, os jornais do Rio de Janeiro antigo, que circulavam, falam muito sobre Bezerra de Menezes, tá? Então, ele até sim, nunca deixou de atender. Você sempre vê nos jornais antigos assim: Dr. Bezerra de Menezes está atendendo aos seus pacientes na rua tal, consultório tal. Mas ele deixa isso durante boa parte da vida dele muito de lado. Isso é uma coisa que o Luciano Klein traz à tona e que a gente não sabia, né? Cristaliza-se uma imagem do Bezerra de Menezes que não é exatamente real. Bezerra de Menezes foi um homem pobre ou rico? Quem acha que foi pobre? Foi rico. Rico é apelido, foi muito rico. Ele tinha até navio com o nome dele. Ele foi dono de banco, de seguradora, é o primeiro que fala de seguro contra incêndio. Ele tinha companhia de melhoramento, digamos, que seria uma coisa assim, que muitos cargos mudam, né? É uma concessão pública, que se chamava companhia de melhoramento, que ele é responsável por urbanizar e manter a conservação de determinados bairros. Então, ele foi responsável por isso. Na Tijuca e na Ilha do Governador. Teve empresa de bondes, a Companhia Carril de São Cristóvão. Sim, ele foi dono de frota de bondes, que hoje seria o nosso ônibus. E ele é responsável também por, pelo menos, 2 empresas que constroem estradas de ferro. A Estrada de Ferro Macaé Campos é dele, e a Estrada de Ferro Santo Antônio. Santo Antônio aqui no interior do Rio de Janeiro. Isso. Vila Isabel, bairro criado pelo Barão de Drummond, urbanizado aí há aproximadamente 100 e poucos anos, não é isso? O que a história não fala é que ele era sócio do Barão de Drummond
e ele deu início, ele tinha uma construtora que deu início ao bairro de Vila Isabel. O Boulevard, que hoje é um supermercado, a antiga fábrica, né, é obra da empresa dele. Aqui nesse livro lista, gente, um monte de coisas que ele fez que é surpreendente, sabe? Fica nítido o lado empresarial dele, sabe? Ele estava sempre tendo uma ideia, e sim, o navio Bezerra de Menezes fazia transporte de Campos, Macaé, até o Rio de Janeiro. Só a curiosidade, esse navio mudou a rota dele por algum motivo e foi para Angra dos Reis, e lá tem muito banco de areia, né? Enfim, encalhou num banco de areia e afundou lá, ninguém faleceu. Tá? Mas eu fiquei muito impressionado com a quantidade de atividades empresariais do Bezerra de Menezes, né? E como, assim, o Luciano Klein, ele discutindo para a gente, um homem muito rico, muito rico. E como político também um dos mais importantes, que infelizmente, talvez por uma questão de preconceito espírita, porque depois ele adere ao espiritismo, e ele em 1886 fala disso publicamente numa conferência no Salão da Guarda Velha, que isso é uma coisa que eu, como historiador, consegui matar esse mistério, só falar no Salão da Guarda Velha. Essa é outra história curiosa também. Mas ele começa a vida dele como médico, ele faz concurso público e se torna médico militar. E aí ele se casa com a dona Cândida, tem 2 filhos com ela, o Adolfo Júnior e o Antônio. E, como eu falei, ela falece, nos deixa com 19 anos. Ele fica muito arrasado com a partida prematura dela. E aí já começa a primeira história curiosa, porque ele casa com a cunhada que tinha 14 anos. E como assim? Aí tem uma história muito curiosa, que foi por causa da sogra. Ele e a sogra se gostavam tanto que decidem, né? Peraí, eu não quero que você deixe de ser minha sogra. Claro que ele ia casar de novo. Um homem de 30 e poucos anos com os 2 filhos precisava, porque já estava em plena atividade, não só médica, como também na área política, já era vereador. Falamos sobre isso daqui a pouco. E aí ele gostava tanto da sogra que não queria que ela deixasse de ser parente dele e vice-versa. E aí parece que esse sugestão dela, então casa com a minha filha menor, fica tudo em família. A dona Augusta, né, que foi a grande companheira de vida dele e que deu vários outros filhos a ele. Quantos filhos Bezerra de Menezes teve? Oi? 4, 5, quem dá mais? Essa é outra coisa que o Luciano Klein discutiu. Eu já sabia, porque quando eu escrevi o roteiro para a peça, eu já estava em contato com ele, eu sabia algumas coisas. Tanto que a peça, ela estreou em 2019, início de 2019, texto escrito em 2018, eu já sabia que muita coisa que circulava aí pela historiografia espírita estava errada, ou estava exagerada, ou equivocada, enfim. Isso foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque as biografias apontam que ele teve 7 filhos. Porém, quando a gente vai ao início de tudo, é sempre um biógrafo do século XX que vai repetindo o que escutou de outro mais antigo. Dizem que ele teve 7 filhos. Isso vem de um companheiro que, em 1880, ele desencarna em 1900. Na década de 1880, ele entrevista Bezerra de Menezes e ele escreve a biografia de Bezerra de Menezes. Então, daí vem o equívoco, porque o camarada fala, Bezerra tem 7 filhos. E aí, depois que 1930, 1940, 1950, alguém pega esse documento, acha, ok, Bezerra teve 7 filhos, mas esqueceram de uma coisa, ele desencarnou 20 anos depois daquele livro. Ele teve 16 filhos. Adorava namorar, gente. Faz parte da superioridade do espírito. Tem uma história curiosa, que é a Antonica, 15 de sangue, uma adotada. 15. Essa é uma história que eu queria muito mostrar na peça e não tive oportunidade. Por tempo. Uma era adotiva. Temos descendentes do tempo até hoje. Não, estou falando da peça. Falamos sobre isso no final. E aí, essa Antonica, ela era adotada e ela era escrava, era negra, filha de escravos. Mas de onde veio isso? Escravizada, gente, perdão. E a sogra, lembra-se que ele tinha sogro e sogra, e ele adorava a sogra. E o sogro, a sogra, falece. O sogro fica viúvo, já tinha uma certa idade, mas o sogro casa com a mais novinha.
E a novinha tem filhos dele. Mas como o sogro dele era um homem, senhor Mariano, era um homem rico, era um homem de seu tempo, olha, uma das escravas, estamos no Brasil Império, e opa! E ele comete o que era comum na época, engravida a escrava. A mulher dele não quis o filho lá. Era menina. E aí o que ele faz? Então traz para cá, porque ela vai ser minha filha e vai ser uma Bezerra de Menezes como os outros. E comenta-se que ela tinha uma ligação forte com ele, que Elsa, filha adotiva, né, que era descendente de escravizado, ela desencarna um ano depois dele. E aí fica a perguntar, de 1900 a 1901, é quase impossível a gente não pensar, devido a essa ligação, que ela não aguentou viver sem ele. Será? É possível. Ainda na época da primeira esposa, a dona Cândida, ele já era conhecido pelo trabalho dele como médico dos pobres, tá? Isso era um título que ele já tinha ganhado da população do Rio, porque logo que ele se forma, ele tem a oportunidade de montar 2 consultórios, um para os ricos, onde os ricos pagavam quanto desejavam e podiam pagar, né? E outro para os pobres, onde os pobres iam lá e não pagavam nada. Então, nesses primeiros tempos, os jornais, né, as pessoas que o conheceram comentam que ficava vazio, porque os ricos não queriam nele e os pobres iam aos montes depois de um tempo. No primeiro momento ficou vazio mesmo, mas os pobres iam aos montes. Então, a clientela de pobres que não podia pagar e que ele atendia muito bem era muito grande. Então, a partir daquele momento, bem antes de ser espírita, ele já recebe esse título de médico dos pobres. E ele desenvolvia muitas dessas atividades em São Cristóvão, bairro onde a esposa dele morava quando era solteira e que ele foi morar no primeiro momento. E ele é muito famoso ali pela população de São Cristóvão, digamos que a associação de moradores convida ele para se candidatar a vereador. Ele não aceita. Por quê? Porque ele tinha prometido ao pai dele, que já tinha desencarnado, que ele não se envolveria em política. O pai dele se envolveu em política, é um assunto longo que não dá para contar, e o pai dele perde tudo, né? Está numa situação financeira crítica, quando o Bezerra de Menezes vem para o Rio de Janeiro estudar, jovem ainda, e o pai dele se desilude muito com política, porque ele teve muita perda e faliu, foi à falência, né? Ele foi doando os bens dele para pagar as dívidas dele por causa de política. Então ele faz o filho prometer a ele: você vai para o Rio de Janeiro, não se envolve em política. E ele promete ao pai: não vou me envolver em política, não vou. E ele está nessa. Aí a esposa, a nova, né, a primeira esposa, a dona Cândida, olha para ele e fala: não vai sim, não, ele vai aceitar sim. E aí ele decide, como bom homem do seu tempo, ceder a ordem da esposa. Foi por isso que ele se enfiou em política, tá? Que a primeira esposa convenceu ele, gentilmente. É uma cena até engraçada da peça, né? Porque ela manda nele. Não, ele vai sim, vai aceitar sim, e ok, vou aceitar. E aí começa o Bezerra de Menezes político, que foi muito mais famoso do que as pessoas imaginam. Sabe Eduardo Paz na atualidade? Toda semana está nos jornais comentando coisas boas e coisas ruins. É a mesma coisa ou até mais. Toda semana era uma caricatura do Bezerra comentando os atos dele político. Ele inicia a vida política dele em 1860 e vai até 1889 com a proclamação da República. Depois ele se candidata a senador e não vence. A gente fala sobre isso daqui a pouco. E aí sim, ele se retira nos últimos 5 anos de vida dele, da vida pública. É aí que a gente tem, nos últimos 5 anos de vida, aquele Bezerra clássico que a gente conhece médico. Falamos sobre isso no final. Ele foi vereador do Rio de Janeiro por 4 mandatos. Muito votado, isso incomodava todo mundo, porque ele era largamente votado. Ele foi vereador do Rio de 1861 a 68. Sim, né? 4 anos, em 64 ele se elegeu e ganhou de novo. De 68, aí depois ele volta em 1872 e exerce por mais 2 mandatos até 1878. Sim, ele foi prefeito do Rio. Alguém sabia disso? É o que a gente chama hoje de prefeito do Rio. Ele foi prefeito por várias vezes, interinamente. Ele exercia por 1 ano, porque por algum motivo o prefeito era outro cargo, tá, gente? O nome era outro. Mas é o que a gente chama hoje de prefeito do Rio. Ele exerceu assim por umas 4, 5 vezes por aproximadamente meses 1 ano. Entre 1878 e 80, 81, ele foi prefeito efetivo do Rio de Janeiro. E também foi
por 4 ou 5 mandatos, o que a gente chama hoje de deputado federal, que na época era deputado geral. Inclusive, quando a República foi proclamada, ele tinha sido eleito deputado, era deputado geral, né? O que a gente chama de deputado federal hoje, na época era deputado geral. Quando a República vem, a posse é cassada, né? Então todo mundo que foi eleito por ele para essa nova Assembleia não toma posse. Tentou ser senador do Império, por algum motivo Dom Pedro II parecia não gostar muito dele, que Dom Pedro II evita, não quer recomendá-lo para ser senador. Por quê? A gente não sabe, mas existe uma coisa. Bezerra de Menezes, havia uma discussão escrita se Bezerra de Menezes era republicano ou monarquista. E aí matamos isso com esse livro. Ele foi monarquista até o fim. Porém, como monarquista, ele era crítico do imperador. Ele achava que o imperador devia ser mais próxima, a família imperial devia ser mais próxima da população, que eles eram muito distantes. Então, talvez esse tenha sido um dos motivos dele nunca ter sido indicado, aliás, não só indicado senador do Império, do Dom Pedro II, que ninguém gosta de crítica, né? Como também uma coisa me chama a atenção, por que ele nunca teve um título da nobreza, um barão de alguma coisa? Dom Pedro nunca deu esse título a ele. E aí, quando vem a República, né, durante o Império, ele foi do Partido Liberal, só tinham dois durante boa parte, Partido Conservador e Liberal. O que seria hoje esse Partido Liberal é complicado. Depois, com o advento da República, ele se candidata a senador e não vence. Até porque o partido que ele havia fundado recentemente é PDF, Partido Democrático Federal. Que partido é esse hoje? Não existe. Mas seria hoje, gente, espero que ninguém se decepcione, pelo amor de Deus, vamos jogar a política atual lá para fora, ok? Ele seria centro-direita. Tá? Esse partido era não era de esquerda. Tá? Era centro-direita. Esse partido, ainda nos primeiros anos da República, ele era muito pequeno, expressivo, e aí eles se juntaram a outro partido, que era do Prudente de Moraes, que era presidente, era poderoso, e aí não consegue, enfim, né, se estabilizar. Como prefeito do Rio, como político de maneira geral, ele era muito criticado e ao mesmo tempo defendido. Por quê? Atraía muita inveja o fato de como vereador, sobretudo vereador, ele sempre ganhar com muitos votos, porque ele era muito querido da população, sobretudo pobre. Então isso incomodava muito. 2, se recusar a fazer parte de esquema de corrupção. Porque se de um lado, ele é do Partido Liberal do Império, existe partido de oposição conservador, o partido de oposição vai elogiar, até hoje assim, não vai estar sempre procurando críticas, não é isso? Então ele vai ser criticado pela oposição. E os pares dele do partido vinham com ressalvas exatamente porque ele não queria participar dos esquemas de corrupção que já existiam. Corrupção já é algo antigo no Brasil. Capitanias hereditárias, lembra? 1500 e pouco, só mato, meia dúzia de portugueses e índio para todo lado. O rei de Portugal decide passar a iniciativa privada e dividir a iniciativa privada, a colonização do Brasil, dividir em capitanias, porque já tinha desvio de riquezas do Brasil que os políticos portugueses não estavam conseguindo dar conta. Então isso já é algo que faz parte, infelizmente, desde o início da nossa história e continua no Império do Brasil. Tá? O último baile do Império, por exemplo, tão comentado, ele foi feito com dinheiro de verba destinado essa verba ia para ajudar o pessoal que estava passando seca no Nordeste, desviado. O Brasil é atualíssimo, né, gente? Então, como político, ele não era bem visto. Mesmo assim, os jornais constantemente o acusavam de salteador. O que é salteador? Político ladrão. Muitas caricaturas dele, inclusive que vocês veem nesse livro aqui, muitas caricaturas dele, muitas, sabe? O tempo todo, hora elogiando, hora criticando, enfim. Como vereador do Rio, ele fez muita coisa bacana. Eu marquei a página aqui, porque achar as coisas nesse livro é complicado. Sabe aquele matadouro de Santa Cruz que existia? Relativamente perto daqui. Era mais no centro do Rio, em São Cristóvão. Ele, como prefeito do Rio, é que ele botou esse matadouro para Santa Cruz por questões de higiene. Já ouviram falar do Morro do Pedregulho, em São Cristóvão, que atualmente é comunidade, né? Lá, na época do Império, era um morro comum.
com vegetação comum, e foi inaugurado lá um reservatório de água para melhorar as condições de abastecimento das águas do Rio de Janeiro, porque pegava-se, né, principalmente os escravos, pegavam água nos rios e transportavam de qualquer jeito na cabeça, as doenças, inclusive a doença que matou a esposa dele, né, febre tifoide. Então ele, como político, ele se preocupa muito, como prefeito do Rio, perdão, em melhorar a qualidade de água dos rios da cidade, e ele é o prefeito que inaugura o reservatório do Pedregulho com a presença do imperador Dom Pedro II. Deixa eu achar aqui para vocês que ele mesmo narra o que ele fez enquanto vereador do Rio, prefeito do Rio. Ele narra para nós quando ele deixa de ser prefeito em 1880, em minha vida pública, senhor presidente, tenho seguido sempre o princípio de dar satisfação dos meus atos, defendendo-os e explicando-os toda vez que são increpados, porque tenho como certo que só não me defende quem não pode ou quem não deve, segundo a natureza da acusação ou da fonte de onde ele procede. Embora, porém, tenha sido este o princípio que me tem dirigido, compreende-se que não hei de levá-lo até o extremo, de gastar a existência a dar explicações e reexplicações toda vez que os meus inimigos julgarem conveniente provocá-los. Pois bem, senhores, há 24 anos entrei para a carreira política, há 20 anos sirvo em cargos públicos, e neste longo período, ninguém pôde ainda provar que eu tenha praticado um ato que desabone, quer como funcionário público, quer como indivíduo. Em vez disso, meus inimigos têm jogado sobre mim todas as armas, inclusive a calúnia, e eu as tenho sempre vitoriosamente repelido, defendendo-me e justificando-me a contento geral. E tanto assim que a população da corte, que não me cede em moralidade e instrução a nenhuma outra, toda vez que he recorrido ao seu julgamento pelas urnas, votação, tem me dado demonstração plena, categórica e eloquente do conceito que forma o meu respeito. Quando ele era prefeito do Rio, ele demitiu um funcionário que tinha um alto cargo, José alguma coisa. E esse funcionário da prefeitura, exonerado por ele como prefeito, vai às urnas, os jornais, denunciar Bezerra de Menezes como ladrão, como péssimo administrador. Ele chama até de bezerreiras as atitudes ilícitas do Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes fica calado. E o cara continua a fazer barulho na imprensa, acusando o Bezerra de Menezes, etc, etc, etc. Chegou um momento que o Bezerra fala assim: eu peço autorização para me defender. Esse senhor, né, que está me acusando de desonesto, político desonesto, ele simplesmente está com raiva porque foi exonerado. E agora eu falo à população do Rio de Janeiro porque ele foi exonerado. Ele tinha como função, neste momento em que ele foi exonerado, o de confeccionar placas, os nomes, né, das ruas do Rio de Janeiro. Então, assim, as ruas, como na época tinha, hoje tem, né, cada rua tem aquela plaquinha lá com o nome da rua. Ele era responsável, como figura pública, né, como cargo público que ele tinha na prefeitura, de dar as placas, confeccionar as devidas placas, fazer licitação para confeccionar as devidas placas que davam nome às ruas do Rio de Janeiro. Pois eu descobri que a empresa de licitação que venceu é dele. Isso é crime, então eu o exonerei por conta disso. Ele calçou ruas, ele fala sobre isso aqui nesse livro, né? Ele calçou ruas, ele melhorou as condições de limpeza do Rio de Janeiro e reclama muito de falta de verba. Ele reclama muito, assim, de falta de vontade política para fazer as coisas melhorarem no Rio de Janeiro, falta de verba. Por outro lado, sempre sai uma caricatura dos jornais da época falando, não, ele está reclamando de verbas, quer verba. Percebam a malícia? Então, assim, em resumo, a trajetória política dele foi 1860 até 1868 vereador, 68 até 71 prefeito, aí em 72 ele volta a ser vereador,
até 1880, a partir de 1880 até 1885, ele está como deputado federal. Por 5 anos ele cai no ostracismo, porque o Partido Conservador estava no poder e ele é afastado. E aí, no último ano da República, ele se candidata a deputado federal, vence, como eu acabei de falar. A República vem e ele enfim, né? Todo mundo tem um mandato cassado, digamos assim. Um projeto muito interessante que ele ia colocar em prática naquele momento em que ele ia assumir como deputado federal. Ele tinha um projeto de, ao lado da educação católica, ensinar as crianças espiritismo dentro das escolas. Esse era um dos projetos dele. Na época, que claro, não foi... Aliás, ele também era ligado muito à educação, tá, gente? Ele era muito ligado à educação pública também. Muito. E também descobrimos que ele tinha uma veia de historiador também. Ele escreve biografias de pessoas famosas da época importantes para a história do Brasil. Vocês talvez estejam se perguntando por que ele faliu. Em 1895 ele vai à falência e fica na mais absoluta miséria. Por quê? A historiografia espírita que foi construída fala uma coisa muito bonita. Ele deu tudo aos pobres e ficou pobre. Eu conversei alguns anos atrás, não só com o Luciano Klein, como com outros pesquisadores aí, estão vindo livros à tona do início do movimento espírita, principalmente no Rio de Janeiro. Todos eles discordam disso, eu também discordo. Eu acho que é muito romântico e limitante. Realmente, gente, ele era muito caridoso, sim. Tem uma história que circula por aqui também, autêntica, que um homem pede dinheiro a ele. Desempregado, estava precisando levar sustento para a família. Ele pega todo o dinheiro que estava na carteira e toma. Vai lá e dá os remédios que você precisa comprar, vai lá. Você não está conseguindo emprego, mas está aqui. Hoje o seu sustento está garantido. E aí vai embora, né? O homem vai feliz para casa. Quando ele vai pagar o bonde para ir para casa, e dei o dinheiro todinho para o homem, como é que eu vou voltar para casa? Mas eu penso que, como todo empresário, ele foi à falência porque ele investiu mal Barão de Mauá, empresário contemporâneo a Bezerra de Menezes. Ele sofreu sabotagens. Eu penso que aconteceu a mesma coisa. Falta de incentivo e sabotagem, porque existe um império inglês industrializado, potente, que quer ganhar dinheiro. Se, na época, a coroa inglesa, os ingleses, sabotaram o Barão de Mauá, que foi à falência, por que não Bezerra de Menezes? Então eu penso que os motivos para a falência dele são múltiplos. Tá? O banco, por exemplo, faliu porque as despesas se tornaram maior que a receita. E aí, simplesmente houve uma reunião já nesse período final, né, que ele está ainda à falência, 1894, 95. E, olha, vamos então vender todos os bens e não vamos sair devendo a ninguém. Vamos vender todos os bens que o banco tem, a gente vai vender para pagar as nossas dívidas. Paralelamente, o navio que levava o nome dele que fazia transporte, afunda, não faleceu ninguém, mas e aí? Acabou, né? Ele também se envolve nessa época com a construção de casas populares para vender, não consegue, perde incentivo, não consegue construir, ganha prejuízo. A estrada de ferro de Santo Antônio também dá prejuízo a ele, e ele tem 16 filhos para sustentar. A casa dele vivia muito cheia, porque morava um monte de gente na casa dele, era um monte de agregado. Era parente que vinha do Ceará, e era parente da esposa dele, era uma tia idosa, sabe? Enfim, gente, era muita gente na casa dele. Outra coisa, ele tinha por volta de 1,70 m, olhos verdes, e era bem humorado. Não vejam Bezerra de Menezes como uma pessoa sisuda, moralista, digamos assim, ditando regras, né? Não era. Tá? Ele era uma pessoa muito bem humorada, escrevia muito bem. Tá? Ele morava, nesse momento, ao auge da riqueza dele, ele morava num chalé no alto da Boa Vista,
Chalé era uma construção típica francesa, lindíssima, por sinal. Eu descobri o local onde ficava esse chalé, é bem perto, é no número 30, bem no início ali da Estrada Velha da Tijuca. Infelizmente o chalé foi derrubado, né? Eram 2 ou 3 que eram propriedade dele, todos foram derrubados. Existe uma réplica desse chalé mais adiante, né? Porque essas construtoras na época, né, elas faziam cópias, né? Você não tinha assim projetos para dar e vender à torta direito. Então vocês percebam que as casas são muito parecidas. Claro, a gente tem esse modelo de casa, esse. As pessoas escolhiam tal modelo. Mas eu descobri mais para o alto uma réplica do chalé dele, e ele vende todas as propriedades dele, vai viver de aluguel junto com os filhos, numa casa na rua 24 de Maio, bem perto da estação Riachuelo. Eu descobri o local onde ficava essa casa e onde ele desencarnou. Pobre, muito pobre, tendo que sustentar a numerosa família em 1900. Ele desencarna na semana de Páscoa. De derrame cerebral. E aí começam umas histórias muito interessantes em torno da desencarnação dele. Mas antes de eu falar dessas histórias da desencarnação, o homem me fascinou. Eu fiz questão de falar desse homem público para que vocês pudessem, dentro da mente de vocês, construir semelhanças conosco. Porque quando a gente olha no Chico Xavier, a gente, com certeza, se Chico Xavier fosse católico, já teria sido santificado. Ou Francisco de Assis, que eu não tenho condições de fazer 1/1000 do que Francisco de Assis fez, da mesma forma Chico Xavier, porque ela foi celibatário, torna-se quase um santo. Bezerra de Menezes não, arquétipo do pai de família, que teve filhos, que passeava com os filhos, que levava os filhos para viajar e botava os garotos, as crianças nos ombros e brincava, enfim, fazia todo tipo de atividades que nós fazemos. Então eu percebo, isso me emocionou muito, em Bezerra de Menezes, o pai de família lutando para sustentar os seus filhos e muitas vezes sofrendo calúnias e reveses, como falta de dinheiro, sem saber como ia sustentar a família. Tinha que dar o jeito. E sendo caluniado, e sim, no momento em que a fortuna dele está sendo dissipada, em parte por causa das doações, os próprios filhos em casa não estão entendendo. Claro, gente, todo mundo vai ali nascer em bercinho de ouro, está vendo o pai, eles querem deixar a fortuna para eles, óbvio, né? Um deles declara isso, o Otávio, um dos filhos fala sobre isso, né? Ele em vida nunca entendeu por que o pai dissipava a fortuna dele e não deixava bens e propriedades para eles, que eram os filhos e que eram os herdeiros legítimos, né? Muitos anos depois, idoso, é que ele chora e fala: agora eu entendi o meu pai, eu herdei do meu pai uma herança espiritual sem igual. Que muitos anos depois da desencarnação dele é que eu vim a entender. Ele em vida perdeu 6 ou 7, 8 filhos. Entre 1889, 90, 91, ele perde 4 filhos, um atrás do outro. Um deles enlouqueceu. Vocês sabem dessa história? Ele narra isso no livro A Loucura Sob o Novo Prisma, mas a gente não sabia que filho era esse, porque ele é discreto. Ele só fala: um filho meu enlouqueceu, e pensava-se que era o segundo filho mais velho dele, o Antônio. Até que o Luciano Klein descobre que era o primogênito mesmo, o Adolfo Bezerra de Menezes Júnior. E ele não fala sobre isso porque ele queria poupar o filho que estava ainda encarnado. Então, quando o Antônio desencarna, o Adolfo Júnior ainda estava encarnado, ele meio que sutilmente joga essa culpa para o Antônio, para poupar o filho que ele estava encarnado. Essa é uma história muito tocante. O filho dele enlouqueceu e a medicina quer internar o garoto no hospício, e ele vai contra, fica muito triste. Foi um surto mesmo, tá, gente? E aí alguém recomenda ele fazer um tratamento espiritual na casa espírita. E é por conta, inclusive, desse caso, com esse filho dele, que ele escreve esse livro. Porque ele propõe, é um tratado de ciência, ele propõe que boa parte dos loucos são, na verdade, pessoas obsidiadas. Sempre há uma obsessão espiritual. Novo, isso foi por volta de 1880. Esse filho é 20 anos de idade, 20 e pouco. Tá? Porque é vago, ele não comenta, né? Ele não comenta, é tudo muito vago. Tanto que a gente, né, Luciano Klein, que descobriu agora recentemente, ao longo de 100 anos, ninguém sabia, por exemplo,
da certidão de óbito desse Adolfo Júnior. Tanto que pensava-se que ele tinha desencarnado ainda criança, porque você não encontra nada sobre a verdadeira nem certidão de óbito. Mas ele chegou no hospício? Não. De volta quando a história desse. Não foi não. Em 1980, o hospício de Império, né? Estava Sim. pesado. E assim, esse menino, ele não chegou realmente a ir para o hospício não. Mas a situação foi bem pesada. E aí faz tratamento na casa espírita, tratamento que leva muito tempo. E aí vem uma coisa que é muito forte para mim e que eu acho que é uma coisa que o trabalhador do bem, seja no meio espiritualista, católico ou qualquer ambiente que seja, tem que estar em mente que levar o bem, consolar corações, é comprar inimigos do outro lado da vida. O obsessor fala assim, eu não consigo te atingir, porque você é adiantado. Eu não consigo, ele fala de outra maneira, penetrar sua energia. Mas com os seus é diferente. Seu filho está pagando, primeiro que ele me fez mal em outra vida, segundo porque você faz o bem e isso vai incomodando. Então eu te castigo dominando o seu filho. E você se prepare, porque você pode se proteger, mas os seus familiares vão estar à minha mercê. Depois o menino voltou relativo à normalidade, mas coisa estranha. Esse menino não se tem registro, ele trabalhou, e esse menino, ele não volta a morar, ele não mora com o Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes sempre mantém esse filho pelos endereços assim, perto da casa dele. Então tinha um familiar do Bezerra de Menezes que morava com esse filho. O Bezerra de Menezes mora aqui, 50, 100 metros, ele aluga uma casa para esse filho. Até ele desencarnar por volta de 1880 e pouco, 90, não me recordo a data. O filho mais velho dele, o Antônio, desencarna por volta de 1889. Aí tem a outra filha dele, a Maria Cândida, que é homenagem à esposa dele falecida. Ela era tão ligada ao irmão que meses depois ela já doente, noiva, não chega a casar, ela desencarna muito jovem. É muito óbvio, né, que assim, a partida do irmão ao qual ela era muito ligada, a abalou e ela desencarna. Quando ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira, em 1889, né, depois vice-presidente, ele sofre a perda de 4 filhos. Como espírita, a grande marca dele foi ser presidente da Federação Espírita Brasileira. Qual era a proposta dos espíritos? A unificação do movimento espírita em torno de um ideal comum. Ele não queria o cargo. Na época estava uma confusão, uma briga de sociedades espíritas, ninguém queria se entender, uma confusão danada, troca de acusações, etc, etc, etc. E aí, no meio dessa confusão, chamam ele para ser presidente da federação. Ele aceita, fica 1 ano, promove estudo sistemático do Livro dos Espíritos, inicia uma obra de caridade em favor dos mais pobres, e aí, depois de 1 ano, ele renuncia. Assim, quando a República é proclamada nesse primeiro mandato dele, um dos primeiros atos da República é criminalizar o espiritismo. Ele ainda enfrenta isso. Artigo tal da Constituição do Império do Brasil: é crime praticar espiritismo. Multa e prisão de 1 a 6 meses. Eles estavam mirando nos médiuns curadores, que eram comuns no Rio de Janeiro da época. E tal qual, hoje, né, pode ser acusado, e na época mais ainda, exercício ilegal de medicina. Então, assim, ele ainda enfrenta isso no mandato dele. A polícia, durante um tempo, claro que ele vai contra, e a resposta das autoridades, né, a isso, peraí, mas isso é um absurdo, ninguém no espiritismo está enganando ninguém, vocês estão equivocados. Ele faz uma defesa ao ministro da Justiça, Campos Salles, que depois viria a ser presidente, e simplesmente a Justiça faz surda e intensifica mais ainda a perseguição. Na época que vários centros fecham as portas, que a polícia entrava nos centros, batendo mesmo nos médiuns, prendendo médiuns, pessoas, né? E ele ainda enfrenta isso. Ele enfrenta isso no mandato dele. Ele se afasta, e em 1895 a situação está pior ainda. Ele é chamado novamente para ser presidente da Federação Espírita Brasileira. A palavra dele é mais ou menos a seguinte: a ideia não me agrada. Aquela instituição está velha e desorientada. Ao invés de estudos sérios sobre a doutrina, vivem alimentar espírito de poder e mais poder. Ele não quer. Mas vamos ver a turma do deixa disso, pensa, eu vou consultar os espíritos. E aí ele faz uma reunião espírita
onde ele consulta os espíritos e o mentor dele. Alguém sabe que era o mentor espiritual de Bezerra de Menezes? Não, Santo Agostinho. E ele leva a proposta a Santo Agostinho. Santo Agostinho fala uma coisa para ele linda. É o seu livre-arbítrio. Nós, como espíritos do bem, não vamos influir no seu livre-arbítrio. Você tem todo o direito de dizer não. E ninguém aqui desse lado da vida vai apontar um dedo para você. Mas você renasceu com essa missão. E se você entrar na Federação Espírita Brasileira, todos nós vamos entrar atrás de você. Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São João Evangelista, ele aceita. E ele organiza bastante as coisas na FEB, apesar de continuar a ser criticado. É nesse momento aí que ele, como presidente da FEB, vai à falência. Já tinha sofrido perdas de filhos, ainda estava sendo pai de novo. Sim, gente, 1890 e pouco, não é mais uma, se chama raspinha de taxa, Consuelo. Que ele ainda vem, essa menina nova falece com 2 anos, gente, olha que coisa triste, acho que nasce em 1896, em 1898 ela desencarna. Sim, existe uma questão espiritual, mas existe a questão física, porque a mortalidade infantil era alta, porque você não tinha vacina, as águas eram poluídas, o Rio de Janeiro, todo mundo vivia ali apinhado no centro do Rio, doença circulava, então você não tem remédios eficazes como hoje, né? Principalmente vacina, né? Enfim, então ficou doente, sério, parece. É esse Bezerra de Menezes clássico que se forma. Aí sim, ele vai trabalhar na farmácia Cordeiro, né, em 1895. O José Cordeiro era amigo dele. E esse José Cordeiro, ele tem a filial da farmácia Cordeiro, eu consegui localizar, era próximo ao Centro Cultural Banco do Brasil, de frente para a Candelária, num local que foi assim derrubado, hoje bem do lado mesmo, assim, gente. Atravessa a rua, já seria a farmácia Cordeiro, olhando para o Centro Cultural Banco do Brasil, que já existia na época, recém-construído. Ele trabalhava ali até 2 horas da tarde, atendendo, né? Ele vivia da clínica, né? E às 2 horas da tarde ele ia para casa, provavelmente almoçava, comia qualquer coisa, na rua 24 de Maio, no Riachuelo. A casa onde ele faleceu foi derrubada, atualmente é um sobrado e do lado uma academia. Conseguiu, o Luciano Claro descobriu uma única foto dessa casa, prestes a ser derrubada na década de 20 do século passado. E ele atendia ali, perto também da casa dele, não sei se vocês conhecem, tem ali perto 24 de Maio, tem o viaduto do Jacaré. Que viaduto do Jacaré é esse? É que passa pela comunidade do Jacaré. Não sei se vocês conhecem, que é aquele viaduto, que se você seguir direto para Vila Isabel, você vai passar pelo túnel Nova Rosa. Faça o caminho inverso. Então ali embaixo você tem até um retorno que você pode descer na 24 de Maio e ir para o Engenho Novo e Meia. O local que ele clinicava. Esse sim, até altas horas da noite, porque era coisa de 100 metros da casa dele. É nesse local que ele ficava até 2 horas da manhã e é onde se passou a história do anel, que foi para um homem, não para uma moça. Era ali que ele clinicava. Esse lugar foi derrubado pela planta do rio, percebe-se até assim o traçado da calçada continua onde está uma coluna atual. É ali que ele atendia até 2 horas da manhã. Em 1899, estou aqui encerrando já, em 1899, ele recebe a informação dos espíritos. Santo Agostinho, sua missão na Terra está terminada, se prepara porque você vai voltar para cá. Elevação espiritual. E a maioria de nós, se recebe isso, vai entrar em pânico. Vamos, gente, vamos comentar aqui. Os espíritas foram os mais medrosos durante a pandemia. Enfim. E de fato, ele preside a reunião de dezembro na FEB, já meio indisposto. Em janeiro de 1900, ele sofre um derrame cerebral, fica acamado. E aí a gente acompanha jornais, gente, adoro ser historiador, porque você percebe assim, jornais, janeiro, fevereiro, março, abril, ele desencarna em abril. Ia ter reeleição para a FEB, estão aguardando ele melhorar para ele ser reeleito presidente da FEB. Ninguém estava tendo noção no primeiro momento da gravidade da situação, então os jornais estão muito assim, não, ele está se sentindo mal, está afastado por um tempo, ele volta. Fevereiro.
Continua doente. Vamos adiar porque ninguém sabe o que fazer. Março. É uma coisa profundamente tocante, assim, quando cai a ficha para a população que o amava, principalmente os pobres, que ele ia partir desse mundo. É algo assim, não tem mais jeito, só estamos orando para que os últimos laços que o prendem à vida física se desfaçam. A qualquer momento ele vai nos deixar. A repercussão da morte dele foi tremenda. Ele é muito chamado pelos jornais da época de um chefe do espiritismo. E ele já tinha o título de Kardec brasileiro. Ele foi enterrado no cemitério do Caju, num carneiro que eles chamam, né? Uma espécie de mausoléu que ele mesmo comprou para enterrar os restos mortais da primeira esposa. Eu vou passar para vocês aqui umas fotos que o Luciano Klein conseguiu desses familiares. E eu consegui colorizar. Não é uma colorização hiperprofissional, mas assim, dá para vocês terem ideia desses personagens. Você apagou tudo aqui, é isso? Ele disse que ele está enterrado no cemitério. Tá, eu já falo sobre isso na história hilária, sobre isso. Ué, aqui. Por que não está dando, irmão? Na rua 24 de maio. Porém, ele desencarna na semana de Páscoa. Qual a data? 11 de abril? Foi na semana de Páscoa, porque assim ele desencarna. Numa terça-feira, na quarta ele é enterrado. O velório foi na casa dele, como era comum. Aí o féretro seguiu até o cemitério do Caju. O túmulo dele, quem quiser visitar, até hoje. Eu já conto essa história, peraí. Porque senão a gente vai atropelar a história. E na quinta-feira ia ter reunião, seria sexta-feira da Paixão, quinta-feira Santa, uma coisa assim, tem um nome. Ia ter reunião no Grupo Espírita Ismael da Federação Espírita Brasileira, reunião mediúnica. E todo mundo muito triste, decidem manter a cadeira dele, ninguém senta na cadeira que ele presidia, e a família dele, isso é muito triste, gente, estava passando necessidade porque ele vivia, estão passando fome. A esposa, a viúva com os filhos, e aí fazem uma campanha para arrecadar fundos para a família. Essa história é muito bonita. E o Frederico Júnior, que era um médium comparável ao Chico Xavier, ele vê o Bezerra de Menezes chegando num túnel de luz. E isso está na revista Reformador de abril de 1900, abril ou maio de 1900. Ele vê Santo Agostinho, vê Ismael, vê assim, grandes nomes da figura do cristianismo primitivo chegar. E no meio disso tudo, num túnel de luz, chega Bezerra de Menezes, iluminadíssimo. E a tal ponto é arrebatamento espiritual que o médium fala, né, em êxtase: eu quero ir embora, eu não quero mais ficar nesse mundo, eu quero acompanhar vocês. E ele dá a comunicação, dando instruções a todos: persistam no trabalho, apesar das críticas, das calúnias, da difamação. Quanto à minha família, eu sei que eles estão passando necessidade, sem mim, estão passando fome, mas tenham fé em Deus e Maria. Lembrem das palavras de Jesus: olhai as aves no céu, olhai os lírios do campo. Não vou ter, né? Vocês sabem, né? Não vai faltar nada a vocês, eu vou estar sempre com vocês. De fato, a família dele depois ganhou uma casa na rua Alzira Valdetaro, que eu fui até lá, até gravei live. A casa ainda existia até recentemente, existe, mas ela foi toda, quem mora lá na atualidade remodelou. E é um local um pouco perigoso. Aí eu fiquei até com medo, eu saí de lá rapidinho para você estar fazendo uma câmera, gravando uma casa na Sampaio, que é perto do Riachuelo. Eu tenho live, gente, sobre isso, eu fui nesses lugares todinhos. Mas me permitam mostrar, essa é a primeira esposa dele, a dona Cândida. Lindíssima, na minha opinião, mulher muito bonita, que desencarnou com 19 anos. Essa é a segunda esposa. Próxima é a irmã, né, a dona Augusta, 14 anos, tá, gente? Ela tinha nessa época, olha só, tem gente que fala assim: nossa, que expressão triste, porque nessa foto ela tá do lado do Bezerra. Não, gente, ninguém ria pra foto na época, tá? Então, assim, uma das coisas que a gente pensa é que às vezes a foto demorava, você fica minutos. Chega um momento que você... Selfie, né? Esse é Bezerra de Menezes com 30 e poucos anos. Ele era gordinho, ele estava magro, porque quando a primeira esposa desencarna, ele sofre tanto que ele emagrece, tá? Mas ele era gordinho. Esse é o primeiro filho dele, não, o segundo, é o Antônio. O primeiro foi Adolfo Júnior que enlouqueceu, esse é o Antônio.
Essa é a filha dele, Maria Cândida, a primeira filha que ele teve com a Dona Augusta, que é a segunda esposa. Vocês vão ver a foto completa. Esse é ele tomando posse como vereador no Rio de Janeiro. Eu esqueci o nome desse colega dele, que também era vereador, mas ele tinha 30 e poucos anos aí. É esse aqui. Aquele dali com aquela barba estranha, eu esqueci o nome. Ele inclusive está com o uniforme de vereador, né, e tal. Ele com os filhos dele. Né, o último filho da primeira esposa, o Antônio, e a Maria Cândida. Um desencarnou logo depois do outro. Aquele desencarna, essa irmã era ligada a ele, ela vai embora também. Triste também, porque ela deixa um noivo, que sofreu muito. Eles estavam prestes a casar quando ela desencarna com 20, 22 anos. Uma moça muito bonita, a gente tem fotos dela. Gente, tudo que eu estou falando, muito detalhe está nesse livro, que tem fotos de quase todo mundo. Tá? Chorar aqui, eu vou chorar também, tá? Chorando. Esse é Bezerra de Menezes no auge. Isso é foto que eu colorizei, tá? Os olhos são mais verdes, não são castanhos. Mas é Bezerra no auge. Ele aparece muito assim como caricatura na época do Império. As provações que ele passou. Agora vocês vão ver a última foto que ele tirou. Essa foi a última foto. Gente, percebam, olhem um tempo a foto. As provações pesadas. Ele é o arquétipo de que nós, enquanto pessoas que temos os nossos empregos, as nossas ocupações, ele mostra pra gente que a fraternidade humana e o vencer a si mesmo está ao alcance de todos nós. Chico Xavier pode estar no altar, Francisco de Assis também. Bezerra de Menezes fez tudo o que nós fazemos no dia a dia. Tinha filhos, tinha família e não deixou de entender a fraternidade humana e que nós possamos entender 1/3 disso. Estão entendendo, gente? Isso aqui é uma outra foto, pintura da Cândida. Ele com a segunda esposa, logo que eles casaram, ele ainda é muito magro por causa da morte da primeira, tá? Essa menina tinha 14 anos. Essa é uma das filhas dele, a Carolina, desencarna ainda criança, antes dele, tá? Olha que triste. Aliás, gente, os filhos dele tinham isso assim, é meio beiçudo mesmo, perceberam? Tem outras filhas dele com Augusta que são muito parecidas com essa da menina, tá? Aliás, uma das mortes mais assim tristes dessa Carolina, que ele fica muito triste com o passamento. A menina tinha 11, 12 anos e ele vem a consolação. A mãe dele dá comunicação, a mãe dele, Bezerra, fala: não se preocupe, eu estou com a minha neta e ela está bem. Ele, né, mais de close naquela foto que ele está com o amigo, o vereador, ele tomando posse como vereador. Ah, mãezinha dele, gente, Fabiana de Jesus. A gente não tem foto do pai porque o pai era bem mais velho e não existe a foto na época do pai, tá? Quando o pai desencarnou em 1851. Esse é irmão dele, Manuel Soares Bezerra, com quem ele briga quando ele adere ao espiritismo. Ele com a esposa, a falha no olho ali, gente, por causa da foto, tá? Ele não era cego de um olho, não. Ela feliz, olha isso, gente, ela está quase rindo. Inclusive, quando ele desencarna, além dos espíritos que vêm recebê-lo, ele comenta que a primeira pessoa que ele viu entrar no quarto foi a primeira esposa. Foi a primeira pessoa que ele viu entrar no quarto para receber. Ele faleceu acho que às 10h30 da manhã. E finish. Tem uma história hoje, já passamos o horário. Ele era maçom? Excelente pergunta. Pela trajetória política, comercial, tem tudo. Era muito comum na época, eu não sei. Eu sugiro que você leia o livro do Luciano Campos. Não, eu vou Tá bom? Vou contar uma história para vocês. Fiz o musical Bezerra de Menezes e aí é uma história lindíssima, né? Como vocês percebem. Entenderam por que foi o personagem que mais eu gostei de fazer? E O sobrinho dele é maçom. Não me surpreende se ele fosse maçom, não. E aí, por conta do musical, isso foi em 2019, a última história para encerrar. Aí, é isso que eu estou falando agora. E aí entra em contato comigo uma conhecida espírita lá do lado de Madureira e fala: olha só, o túmulo do Bezerra de Menezes está todo destruído. Um parente meu foi num enterro lá e foi ver o túmulo do Bezerra. Quando vocês vão do São Francisco Xavier, é simples ir no túmulo dele. Portanto, por isso eles chamam de rua. Tem a rua principal, aqui é a saída para a rua, né? Vocês entraram.
É a primeira rua à direita, é logo, é pertinho. O túmulo dele está sempre com flores, sempre. E é muito visitado. É perto do túmulo do Cruz e Souza. Quem tem medo do cemitério não precisa ter medo, porque é logo no início, assim, a primeira à direita. E aí, estava tudo destruído. Eu sou professor, trabalho fora do Rio, tinha que resolver um problema no fórum lá de Magé, era tarde da noite isso, entro em contato com o Luciano Klein, ninguém sabia, num primeiro momento que a gente pensou em intolerância religiosa. Intolerância religiosa. E aí eu fui, no dia seguinte, cedinho, fui lá no cemitério do Caju, rapidamente, assim, antes de eu alardear Rádio Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira, eu quero ver. De repente a mulher está exagerando, eu tenho lá um trinco, eu vou passar vergonha. Cheguei tudo destruído. Não chegou a vir osso nenhum para fora, mas tudo destruído. Tem uma lápide, né, com as obras dele, foto dele e tal. Tem um arco de flores por cima. E aí, realmente, a coisa é séria. E aí eu olhei, vi uns coveiros e falei, o que houve aqui no túmulo dele? O coveiro falou, foi uma árvore que caiu em cima. Mas, poxa, só caiu em cima do túmulo dele, que é tudo grudado, foi isso mesmo, cara. Cheguei em Magé, a audiência no fórum tinha sido cancelada, volta imediatamente. Aí, por sorte, eu chego na hora do almoço, estavam todos os coveiros, assim, sentados do lado do túmulo dele. Aí, boa tarde, o que aconteceu aqui? Não sei se vocês lembram, em 2019, a ventania terrível no Rio de Janeiro, a árvore caiu, mas só em cima do túmulo dele. Vai lá na administração que você vai saber maiores detalhes. Administração. Oi, boa tarde. Eu quero saber o que aconteceu no túmulo do Piseira. Aí aquele atendimento maravilhoso. Quem é você? Não, quem é você veio depois. Peraí, vou ver. Aí vem fulano, o que você quer? Aí tem que repetir a história toda de novo. Aí começa com má vontade. Aí você está perdendo tempo e paciência não é o meu forte. Aí vem uma senhora lá de dentro, passa... Gente, eu não entendi por quê. Passa um para o outro, aí eu já estou achando intolerância religiosa. Né? Essa vem a senhora lá de dentro, desculpa, o senhor está perguntando o túmulo, o senhor quer saber o que é dele. O que aconteceu no túmulo? E o senhor é quem? Gente, não repitam isso. O senhor tataraneto dele, eu quero saber o que aconteceu com meu bisavô. Por dentro, Kaique, você é maluco, de onde você tirou isso? Na hora deve ter ido mesmo. Ela olhou. Foi uma intuição. Aí foi, trouxe o administrador do cemitério. Resolveu. Veio da maior atenção. Olha. Tinha alguma coisa. Não foi à toa, hein? Oi, o senhor deseja? Eu faço questão de lhe levar até o túmulo. E foi me explicando a questão da... E foi isso mesmo, não foi intolerância, foi uma ventania, ele mostrou os trincos, mostrou que a gente está cortando a árvore, e eu estou olhando o túmulo dele, pois é, aí ele fala para mim assim, o senhor deseja que a gente construa um túmulo novo ou reconstrua o primeiro? Eu olho para ele, se ele é atento, eu faço assim, intimamente. Meu Deus. O que você fez, Kaique, você é maluco. Eu engolo seco, do jeito que tá. A foto sumiu. Porque tinha uma foto dele, muito semelhante a essa daqui, que essa foto aqui, gente, ela é estilizada, tá? Foram os netos dele que estilizaram para colocar no túmulo. Então a barba não era bem assim, branca. Enfim, a gente tem o original dessa foto. Estilizaram para ficar mais bonitinho, tá? A gente em contato com o Luciano Klein aborda todo mundo no Nordeste, as federativas e a Federação Espírita Brasileira, porque naquele momento a gente já estava na dúvida se era intolerância religiosa ou não. E aí, o que eu faço aqui, Luciano? Porque tem que construir o túmulo dele. Aí o cara, não se preocupe, vocês não têm que gastar nada, o cemitério vai arcar com isso. E o Luciano Klein me conta a história, que ele comprou aquele túmulo para os restos mortais da primeira esposa. Eu não sabia disso, a Cândida. Depois entrou a sogra, o sogro, os filhos que faleceram antes dele, ele, a segunda esposa, alguns filhos depois dele e 2 netos. Está todo mundo lá. Está todo mundo lá. E uma das coisas que eu me perguntei no coveiro é assim, são ossos da época do Império, são pó ou estão como ossos? Aí ele falou o seguinte, pela minha experiência, se nenhum deles faleceu de, como é o problema dos ossos? Osteoporose, está tudo intacto. E aí vem a resposta, o Luciano, o cara mandou reconstruir o túmulo, eu estou um pouco tenso, porque eu blefei aqui. Eu blefei aqui, eu estou um pouco tenso.
Aí, olha, de tarde veio a resposta. A FEB mandou dizer a você o seguinte: a FEB é as federativas, segue com a história. Para todos os efeitos, você é neto, tataraneto do Bezerra. Aí vou lá no cemitério, que eu fiquei acompanhando. Aí o senhor precisa. O senhor tem uma foto do seu tataravô, gente. Toda vez que ele falava isso, se ele é sutil, eu fazia. Aí eu tive que arranjar uma foto. O túmulo, fui reconstruir como era, eu me tornei guardião do túmulo do Bezerra. E aí eu botei a foto, que eu tive o prazer de escolher uma foto para o túmulo, depois descobriram a foto original. Aí a minha foto está em cima, vocês vão ver. É a que eu escolhi, e é de baixo a foto original. Quero mostrar a vocês aqui a peça Bezerra de Menezes, vai ser encerrada no Teatro Rival, só voltou para a pandemia, agora no dia 27 de agosto, Teatro Rival na Cinelândia. Quem quiser ir de metrô, solta praticamente na porta. Deixa, eu já estourei o tempo, enfim. 27 de agosto. Ele tem o cartaz da peça, ele pode passar. Aborda ele no WhatsApp. Que Nós ele temos tem um o cartaz. grupo, eu boto lá. Quero só passar o trailer da peça para vocês. Será que vai abrir? Aqui, ó. Aí, abriu. Tem som? Tem. E a gente faz música com roupas de época, tá, gente? A gente foi fiel a isso. A gente conseguiu até alguns objetos da época mesmo. Essa frase é linda, né? Separados seremos união, separados uns dos outros seremos pontos de vista. Juntos alcançaremos a realização dos nossos propósitos. Eu adoro essa logomarca do grupo. São 3 máscaras, a terceira é a espiritual. A tragédia. Os ingressos estão praticamente esgotados, só tem 20 ingressos para vender. Estão à venda pelo site Simpla. Simpla, SYM Simpla. E que se alguém quiser o cartaz, peguem com ele ali no WhatsApp, pode passar depois no WhatsApp, que é do grupo, e se alguém quiser a gente manda pelo WhatsApp o cartaz, tá? Gente, muito obrigado. Aí, ó, 27 de agosto, perto do aniversário dele, foi caso o aniversário dele que era 29 de agosto. Vai ser um dia só de Só, gente, a despedida mesmo. Mas por que despedida depois de uma palestra dessa? Esse é assunto longo. Despedida dessa peça.